Você sabia que 88% dos estudantes gostariam que tivesse mais práticas culturais nas escolas? Esse é um dado da pesquisa feita pelo Observatório Fundação Itaú, em parceria com a Equidade Info, que investigou a percepção de alunos e professores sobre práticas culturais e a influência no ensino. Aqui em Natal, existe um projeto chamado Oficina de Arte Urbana, que realiza esse desejo, levando cultura para as escolas de RN. Esse é o Da Ponte Pra Cá, onde muita coisa acontece que nem sempre ganha espaço. Mas aqui a gente dá vez, voz e visão para o que acontece desse lado. Da Ponte Pra Cá é um programa que atravessa fronteiras invisíveis, para contar histórias reais, discutir ideias e transformar novos caminhos. Eu sou Natália. Eu sou Duda e hoje nós conversaremos com o Nigro, que é coordenador do projeto Oficina de Arte Urbana. E é um projeto que tem como um dos objetivos transpassar conhecimentos sobre elementos da cultura do hip hop brasileiro, né? E acontece em escolas da rede pública de Natal. Então, nós iremos conversar e entender um pouco sobre as perspectivas e como é que funciona, né, o projeto. Então, seja muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse um pouco. Então, eu que agradeço o convite, antes de mais nada. Parabéns para vocês pela iniciativa do projeto de vocês. É muito necessário que projetos assim aconteçam. E eu sou o Nigro, eu sou MC há alguns anos aqui na cena do Rio Grande do Norte. E faço esse projeto por entender uma coisa que o hip hop passa desde o seu início, que é a continuidade. Então, eu começo esse projeto lá em 2021, a convite de uma amiga professora. E a gente faz esse projeto. Eu já tinha a ideia de trabalhar com crianças, levar o hip hop para criança, para trabalhar com criança. Primeiro porque eu me dou muito bem com criança, adoro criança. E porque eu acredito, como qualquer pessoa que acredita na mudança da sociedade, que não está conformado com o que a gente vivencia todos os dias, que a mudança que a gente tem que fazer principal é na educação. Então, faz mais do que todo sentido estar nas escolas, levando as ideias que a gente acredita. Então, o projeto começa assim, por essas razões, e é isso. E eu queria saber, assim, né, como é que acontece esse contato com as escolas e como que é recebido, assim, da parte da direção, da coordenação? Então, tem uma história boa para contar. O primeiro convite foi através da professora Júlia Daiane, uma grande amiga. Quero, inclusive, deixar um grande abraço para ela. Foi bem... Eu tinha vontade já de fazer esse trabalho, só que é algo que demanda muita responsabilidade, né? E ainda mais eu que eu gosto, eu não tenho nenhuma exclusividade com a faixa etária que a gente trabalha no projeto, mas eu particularmente gosto mais de trabalhar com crianças mais novinhas, porque elas são menos desinibidas e porque eu acho que é o melhor lugar para você plantar uma sementinha de uma ideia diferente é quando você ainda é mais novo, né? Que você está aberto a tudo, né? O adolescente ele já está um pouco mais travado, receoso, com mais amarras sociais na cabeça dele. Então, começa dessa maneira, só que justamente querer trabalhar com essa faixa etária demanda ainda mais responsabilidade, porque são crianças, né? É o filho de alguém, é o amor da vida de alguém, é o neto de alguém. Então, imagina a gente que tem uma cultura que foi e é ainda tão marginalizada, poder levar isso para as escolas. Então, eu tinha esse receio, né? E ter esse tato, esse cuidado, né? Demanda muito isso. Então, eu precisava sentir a segurança e eu não sentia essa segurança. Então, eu já tinha a vontade, mas nunca tinha colocado em prática. E é através da Júlia, que é professora, e eu não a conhecia, ela se relacionou amorosamente com um grande amigo meu, e esse grande amigo meu mostrou a minha expressão artística para ela. Ela muito gostou e me fez o convite, perguntou para o meu amigo, né? Pô, será que ele toparia ir fazer uma oficina na minha escola? O meu amigo falou, pelo que eu conheço dele, com certeza. E aí ela me fez o convite, então assim, né, como já tinha esse induto dela, facilitou completamente essa questão de como é que a diretora ia reagir e tudo mais. Inclusive, teve até uma questão que foi bem... Eu fiquei bem nervoso, porque tinha uma aluna, né, a Júlia me mencionou, quando a gente foi fazer essa primeiríssima oficina, que ela tem pais bolsonaristas. E a Júlia falava que quando eles tentavam trazer assuntos diferentes, ela questionava no meio da sala. Então, assim, né, imagina, a gente tá dando a oficina e ela, não, mas não gostei, e Bolsonaro, enfim, a gente poderia acontecer qualquer coisa, né? E era a minha primeira experiência. Então, assim, estava muito receoso, mas surgiu dessa maneira. Inclusive, foi em Macaíba. Né? A gente já começa não em Natal, né? Numa região metropolitana. E foi numa escola particular, Centro Educacional Macaíba. E, assim, eu fiquei muito surpreso. A recepção da diretora, de todo o corpo docente da escola foi muito bom. E foi incrível, assim, essa primeira experiência. Essa foi a primeira experiência, né? De modo geral,
depois que aconteceu isso, assim, foi tão bem sucedido essa primeira vez que depois desse primeiro dia a gente recebeu 3 ou 4 convites para ir em outras escolas. Então, assim, parou, nunca precisei, a gente nunca precisou levar, então eu queria levar a minha oficina para sua escola. Os professores foram espalhando entre eles, e aí os convites chegam com muita frequência. Pode vir aqui fazer na minha escola, tudo mais. Então, assim, a gente já fez em Macaíba, São Gonçalo do Amarante, algumas escolas que têm mais estrutura. A gente já fez em CEPS, que são escolas que recebem dinheiro federal, né? Então tem uma estrutura muito maior, auditória. A gente fez escolas pequenininhas, assim, né? Então, a gente vai onde a gente é convidado e, felizmente, desde essa primeira vez, que aconteceu por causa da Júlia, a gente é sempre convidado, então nunca necessitou, sabe? Então, como a gente recebe o convite, né, fica sempre muito tranquilo, assim, essa questão com a diretoria, com o pessoal das escolas. Nossa. Muito legal, muito legal. Você falou sobre crianças e afins, e aí ficou na minha cabeça sobre a questão do desenvolvimento delas. E aí eu queria entender um pouco sobre a sua perspectiva de que forma tipos de projeto como esse podem influenciar ou não no desenvolvimento dessas crianças. Essa pergunta é muito boa, porque assim, eu sempre gosto de pensar em perspectiva. E olhando para o tempo, né, olhando para o passado para poder construir um futuro, porque a gente aprendeu com o passado. O hip hop ele nasce em 1973 numa festa chamada Back to the School. Essa festa só aconteceu porque eles precisavam de dinheiro para comprar o material escolar do pessoal do bairro. Então, assim, eu acho que o que eu estou fazendo é só dar uma continuidade a isso, sabe? E, sendo mais objetivo na tua pergunta, sempre que a gente posta os comentários da galera, sempre, queria ter tido isso na minha escola, queria... Então, assim, né, eu acho que todo mundo teria gostado, assim. E o que eu acho que a gente leva, que é o meu desejo, né, até como minha expressão artística mesmo, é levar opção, sabe? É levar opção, é levar uma alternativa. Acho que muitos de vocês, talvez, mas muitos dos que vão assistir vocês, devem ter encontrado uma escola muito mais engessada, de decoreba, você vai levando tudo nas coxas, decora para fazer a prova e passar de ano, e é isso. E nunca foi isso que eu acreditei, sabe? Como educação, inclusive isso me broxou na época que eu estudava. E eu era uma criança com muita sede de aprender e faltou isso, sabe? Então, eu acho que o que a gente leva é essa alternativa. E uma coisa que eu acho que, infelizmente, né, não é possível ainda na forma como a educação está posta na nossa sociedade, mas eu falo para eles assim, na oficina, eu peço até em mudar o nome, não quero mais chamar de oficina, porque a oficina ela pressupõe que você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa. E muitas vezes não, sabe? Eu quero que seja divertido, eu quero que seja interativo, eu quero que eles aprendam alguma coisa, mas não necessariamente que eles rimem no final, que eles façam poesia no final, não necessariamente. Acho que a coisa mais importante que eu quero levar com a oficina é que muitas vezes a arte, que é o que eu prego assim, a arte é o único amigo que a gente tem, sabe? Muitas vezes eu gosto muito de dizer isso para eles. A gente está crescendo, eles são crianças, adolescentes, que muitos cresceram na pandemia, sem contato social, numa sociedade que celular, um monte de coisas que afeta a cabeça e o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. E eu falo para eles, a arte muitas vezes, seja rimar, seja dançar, desenhar, fazer o que você quiser, é o nosso único amigo, é a nossa única forma de expressar os sentimentos que a gente não consegue falar pro nosso pai, que a gente não consegue falar pro nosso melhor amigo. E muitas vezes é só expressando artisticamente que a gente consegue, muitas vezes, aliviar, sabe? Se sentir melhor com a gente mesmo. Então, é isso. Dá para perceber que você cria uma relação mesmo, né, com os alunos e tal. Com certeza. Daí eu queria saber, levando para esse lado, porque numa sala é muito diversa, crianças, são várias crianças, aí eu queria saber, tipo, nessa linha de interação, como é a interação com eles, tipo, porque deve ter uns mais dispersos, deve ter aqueles alunos problema que a gente vê, já sabe que é mais bagunceiro, mais espivitado. Sim. Daí eu queria saber como você enxerga, assim, a interação deles com a dinâmica que vocês propõem para o projeto. Então, eu gosto sempre de perguntar a demografia da escola, né? Eu preciso sempre tentar entender onde é que essa escola está inserida, qual é o bairro, sabe? Essas crianças, esses adolescentes, eles já tiveram contato com hip hop antes? Eles já têm atividades alternativas antes na escola? Não tem? Eles já conhecem um pouco de hip hop, não conhecem? Então, assim, para que eu entenda que de idade que eu vou levar para eles, e sempre levando em consideração que, assim, eu já estou vindo de fora. Eu não posso tornar a minha oficina maçante, sabe? Maçante que seja as aulas de química, desculpem, professores de química. Sabe?
o meu momento com eles ali, que às vezes são 2 horinhas, 3 horinhas, tem que ser divertido. Eu quero que seja divertido, eu quero que eles não fiquem dispersos, eu quero que eles fiquem focados. Só que são muito diferentes, né? Então tem escolas que a gente chega, o pessoal a princípio está muito fechado, muito retraído. Então eu sempre monto um roteiro e vou de acordo com como eles vão me reagindo. Então eles vão me dando um termômetro, eu vou ali vendo, tá muito morno, aí eu coloco uma dinâmica que eu acho que vai funcionar mais. Felizmente, no final, acho que nunca aconteceu deles não quererem participar. Sempre participam, rimam, se divertem. Teve alguns casos bem bonitos, assim, que principalmente na primeira escola que a gente foi, lá no Centro Educacional Macaíba. Eu recebi mensagens de vídeo meses depois das crianças, eles fazendo um trabalho, fazendo rima. Eu fui num outro Sesc, fui num Sesc lá da Zona Norte, que era só de criancinha. Muito fofos eles. Aí eles fizeram um trabalho apresentando, falando sobre, acho que a dengue, né? Para evitar a dengue, fizeram rimando. Então, assim, né? Acaba deixando um legado, né? Uma sementinha ali. Então, eu realmente me relaciono de uma forma muito profunda com eles, porque eu vejo, sabe, neles, eu me enxergo muito neles. Eu me enxergo a criança que eu era. O adolescente que eu era, a criança com sede de conhecimento, o adolescente tímido, retraído, morrendo de medo de passar vergonha na frente dos amigos. Então, eu sempre prezo muito para que eles interajam, sabe? Para que eles se divirtam. Eu sempre até faço brincadeiras com os professores, uso o professor de Zé o vilão e eu sou o mocinho. Então, para justamente criar esse vínculo com eles, sabe? Que eles se sintam bem na minha presença. E é isso. Existe, não sei, algum momento específico com algum aluno, sei lá, específico não sei, que marcou e que você possa compartilhar com a gente? Muitos. O que me vem mais fresco à memória foi numa escola lá em Macaíba, lá na Zona Norte. E ele já sabia que eu ia, né? O professor já tinha me apresentado numa aula sobre poesia, se eu não me engano. E ele me mandou uma mensagem antes. Ele achou meu Instagram e me mandou uma mensagem antes. E aí, Caio, o nome dele. Caio me mandou mensagem antes, falando que ele tem uma poesia para me mostrar quando eu chegasse lá. E aí eu fiquei muito, muito derretido por isso, assim, porque era muito claro, assim, ele era uma criancinha, né? Ele devia ter, sei lá, seus 12 anos no máximo. E ele tinha uma poesia para me mostrar, só que ele falou que ele queria mostrar só para mim. Ele não queria apresentar na frente de todo mundo. E aí, quando eu cheguei na escola, ele realmente me chamou de canto. Aí ele me apresentou a poesia dele e a gente acabou ficando amigos, né? Depois teve uma gincana e ele pediu que eu fizesse um vídeo pra turma dele, pra gincana. Então, assim, esse momento foi muito bonito porque, assim, né? Antes de me conhecer, ele já tinha gostado de mim a ponto de me procurar e me mandar uma mensagem e se sentir seguro pra mostrar o que talvez ele não mostrasse pra quase ninguém. Uma identificação, né, também? Completa, né? E eu fiquei muito feliz, assim, mas tem vários momentinhos pequenos, assim. Eu fui fazer uma na Zona Norte também. Aí eram criancinhas muito pequenas. E aí quando eu fui embora, eu tava dando tchau pra eles. Aí teve um aqui, tchau, professor, e veio abraçar minha perna. Aí eu não aguentei, né? Eu fiquei muito derretido, assim. Então tem vários momentinhos desses, assim, você vê a pureza deles, né? O que impressiona eles, assim. Eu faço uma rima bem besta, assim, com qualquer objeto que tá ali na frente deles, eles se impressionam muito, depois vêm me falar, pedem foto. Eu tenho que autografar, até brinco que, assim, eu tenho que aprender a fazer tag, né? Porque autografar, porque eu assino meu nome todo feio, aí eles ficam brincando que a camisa vai valer R$1 milhão depois e tal. Então sempre rola isso, assim. Então são várias situações marcantes, assim, mas eu acho que essa do Caio é a que me vem mais fresca à memória, mas todas são muito especiais, porque, como vocês já falaram, né, cada escola é uma experiência diferente, né, são idades diferentes, são histórias diferentes, então é muito bonito tudo. Você é o hip hop, né, que você leva assim para as escolas, mas eu vejo que você foca muito na batalha de rima, que é o que você mais faz assim na sua carreira, mais fez. Daí eu queria saber se você vê esse segmento em específico como aliado na educação e tal, do dia a dia deles. Com certeza. Então, eu levo o hip hop, né, e tento mostrar para eles quando começou, como é que funciona uma batalha de rima, o que é o hip hop, quais elementos tem na cultura hip hop, são 4, quais são, tudo mais. E eu uso a batalha porque as batalhas de MCs, elas nunca tiveram tão em alta
né? Como hoje. Então, é bem difícil que alguém que, mesmo que não goste, não tenha visto um vídeo em qualquer rede social. E eu gosto também de levar o funk. Eu falo de funk com eles e mostro para eles como o funk é um primo do rap, que vem da mesma origem. Então, eu acho que as batalhas de MCs é legal porque, assim, a batalha, ela pega uma coisa da irreverência, né? Da gaiatice, de mexer com um amigo, de tirar uma onda. Ou muitas vezes eu faço uma rima mostrando pra eles, eu pergunto pra eles, vocês acham muito difícil rimar? Eles, muito. Aí eu faço uma rima e mostro pra eles que não é tão difícil. Aí eles acham mais difícil ainda. Só que a rima, eu acho que ela tem um poder muito encantador, sabe? De impressionar quem não faz. E porque eu senti isso quando eu vi pela primeira vez, quando eu ouvi Caju e Castanha, eu fiquei muito impressionado. E fiquei querendo fazer aquilo também. E o sentimento que eu senti, eu acho que é o mesmo que eles sentem. Assim, eu vejo nos olhos deles como eles ficam impressionados assim, com as rimas. Então eu acho que a batalha de rima, até pela conexão que ela tem com a língua portuguesa, né? Para você ser um bom MC, você tem que entender da língua portuguesa, entender de figuras de linguagem, entender como é que você vai usar o idioma, como é que você vai dobrar ele ao seu bel prazer para fazer as rimas que você quer fazer, né? Então, eu acho que é um grande aliado. Então, eu sempre trago para essa perspectiva de mostrar para eles que é próximo deles. Olha como é próximo da sua aula de português, isso que a gente está fazendo aqui, sabe? A gente está rimando com fonemas. Vocês já viram fonemas na escola? Já vi. Pronto, é isso aqui que a gente está usando e vocês nem percebem que vocês estão usando. Então, eu acho que é um grande aliado por isso, e eu uso intencionalmente por isso. Pelo momento que o hip hop passa, né, de ascensão, o rap, né, para ser mais exato, de ascensão nas mídias, em todos os lugares, você não vê mais, eu estava até vendo eventos grandes como The Town, batalha de MC num festival desse. Então, assim, né? Então, chega para eles. Eu pergunto para eles, eu fui fazer uma oficina recentemente, e eu tava em São Paulo, né? Que é o berço, é o lugar onde tem os MCs mais hypados, que alcançam eles, né? Nas redes sociais. E aí eu conheci alguns desses MCs pessoalmente, conversei com eles. Aí eu tava na oficina e falei pra eles que tava em São Paulo. Aí eles falaram, tu conhece o MC fulano? Eu falei, conheci ele. Caramba! Então ele ficou impressionado só de eu conhecer o cara que ele gosta, entendeu? Então, eu acho que é uma tática bacana de levar o hip hop para eles, levar essa alternativa cultural, educacional para eles. Eu queria saber como você imagina assim, os próximos passos, quais são os próximos passos do projeto? Então, boa pergunta. Os próximos passos, eu queria expandir, né, levar mais coisas, que eu não fosse mais, porque eu sou coordenador, né, acaba chegando tudo para mim e eu que faço a oficina, né. Algumas vezes eu tive um auxiliar ou outro, a depender da circunstância, mas geralmente sou eu que faço tudo, né, então tá tudo centralizado em mim. E o hip hop são 4 elementos, né, então, poxa, eu queria muito poder levar uma oficina de DJ, de grafite, queria poder levar outras coisas, que não fosse do hip hop, mas conversasse com a cultura urbana de alguma maneira, parkour. Eu tenho um amigo que faz parkour, sabe? Já conversei com amigos. Quem sabe levar uma oficina de palhaço, não sei, sabe? Vai de acordo com o que a gente... Mas eu queria poder ter isso nas minhas mãos, essas opções para... nessa escola aqui a gente tem uma estrutura tal, as crianças... A demografia dessa escola é tal, e aí a gente pode levar, sabe? Então, o meu plano é expandir, que não fique mais centralizado em mim, que, por exemplo... Infelizmente não deu certo, mas a Júlia, que foi a primeira professora que me fez esse convite, que a partir dela surgiu a oficina, desse convite dela, a gente ficou tão próximo que ela começou a fazer parte do núcleo, e a gente queria levar uma oficina que ela desse uma oficina de escrita de poesia, né? Que não é exatamente a mesma coisa que fazer rima em batalha, né? É uma coisa diferente. Então, a gente já tinha essa ideia de fazer, e deixar o meu agradecimento aqui a Rony também, que é parte... disso, a Bastos que está aqui hoje, que também agora é parte disso, e a todos os professores, né, que chamam a gente. Então nosso plano é expandir para levar mais atividades, sabe, poder levar para mais crianças. Agora recentemente a gente fez em São Bento do Norte, né, eu fui convidado por um outro projeto que é o ABC da Rima, que tem o mesmo cunho, é muito especial. A gente foi para São Bento do Norte, nunca tinha nem ido, super longe, assim, uma cidade pequenininha, a cidade tinha uma rua, um hospital, a prefeitura, a escola, um cabaré. E acabou a cidade, sabe? E acabou. E aí, quando eu tava... Eles gostaram muito, se divertiram, pediram minha camisa. Eu levei uma camisa a mais, eles queriam levar minha camisa, os alunos. Bom que levou uma a mais. Então, assim, eles ficaram muito impressionados. Então, os alunos, teve um professor veio me dizer, aquela aluna que você colocou lá pra rimar, ela nem fala na sala.
fiquei impressionado, nem sabia que ela fazia isso. Então, por essas experiências, assim, que eu já tive um pouco mais distante, né, de Natal, me faz querer levar outras opções, sabe? E querer levar para outros municípios, sabe? Eu já fiz Zona Norte, São Gonçalo do Amarante, mais distante assim, da região metropolitana, mas queria levar ainda para mais distante, quem sabe no interior, sabe? Mas é isso. Boy, enquanto você tava falando, só para finalizar. Enquanto você tava falando, eu tive o mesmo sentimento quando eu vi um vídeo do KLJ, numa entrevista. Aí um cara perguntou para ele qual era o projeto social que o Racionais fazia. Aí ele levantou o livro do Racionais e falou, esse aqui, ó. Aí eu tive o mesmo sentimento, ouvindo você falar toda a entrevista. Aí eu queria agradecer a disponibilidade, porque em plena quinta-feira você veio aqui, bateu aqui, você mora longe pra caramba. Obrigada, mais uma vez. Boa sorte no trabalho. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Compartilha esse episódio com alguém que você goste muito. E até o próximo episódio. valeu.